Boa noite, pessoal. Eu venho através desse vídeo falar sobre dois temas: o efeito estufa e sobre o tema ilhas de calor. Primeiramente, vou começar falando um pouco sobre o efeito estufa. O efeito estufa, para quem não sabe, ele é um fenômeno de extrema importância na vida, na existência da vida terrestre, pois ele ajuda a equilibrar a temperatura terrestre, não deixando que as temperaturas subam tão alto e nem que diminua, a ponto de causar a extinção em massa. Portanto, ele é de extrema importância para a gente. Só que nos últimos tempos, digamos que por volta da Revolução Industrial, que foi a chegada das indústrias, cada dia mais, cada ano que passa, tem se intensificado o efeito estufa pela ação do homem, pela ação antrópica. A ação antrópica é quando o homem consegue mudar a natureza a ponto de o que era considerado natural ser totalmente modificado e começar a fazer mal para o próprio ser humano e para as demais espécies existentes no nosso planeta. No efeito estufa natural, os gases presentes na nossa atmosfera impedem a dispersão total da radiação solar no espaço. Assim, boa parte do calor fica retido na atmosfera, fazendo com que isso aqueça o nosso planeta. E no efeito estufa causado pelo homem, pela ação antrópica, o aumento dos gases impedem que o calor irradiado pela superfície terrestre seja devolvido ao espaço. Dessa forma, o que ocorre é o aumento elevado da temperatura terrestre, que é o que vem acontecendo principalmente nos últimos anos, que tem feito que a temperatura do nosso planeta suba drasticamente, de uma forma muito rápida e elevada. Eu vou falar um pouco também dos gases, que são os gases considerados causadores do efeito estufa pelo homem. Os gases que vêm causando o problema do efeito estufa, o principal deles é o dióxido de carbono. Ele é o gás de maior abundância na atmosfera. E a queima de combustível fóssil é uma das principais atividades responsáveis por emitir este gás. Outro gás também é o gás metano. É o segundo gás que mais contribui para o aumento da temperatura globais. E o terceiro é o óxido nitroso. O quarto, os gases fluoretados, Então, gente, esses são os gases principais que vêm causando o problema do efeito estufa. Como eu disse, o que vem causando e acelerando o processo do efeito estufa foi pós a Revolução Industrial. E com isso, as indústrias foram emitindo esses gases na fabricação de várias coisas. Também a nossa vida começou a mudar pelo fato do aumento da população e da grande demanda de serviços que isso acarretou. O desmatamento também é uma das coisas preocupantes que vem causando o efeito estufa. O uso também de transportes como ônibus, carro, moto, vem causando também essa grande preocupação. Como eu disse, depois que a população começou a aumentar, a demanda começou a aumentar e com isso o planeta sofre, principalmente com a causa do efeito estufa. E muitas das causas que vem tendo é lamentável.
porque a gente pensa em futuramente ter um planeta melhor para as futuras gerações. Mas isso tem que começar agora, a partir de agora, com a tomada de atitudes devidas, para que futuramente nossas futuras gerações possam ter um planeta digno e bom de se morar. Falando agora, eu vou falar sobre as consequências do efeito estufa, consequências disso. Derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar, agravamento da segurança alimentar, extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, perdas de terras em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também ondas migratórias, escassez de água em algumas regiões e inundações nas latitudes do norte e no Pacífico equatorial. Então, essa é uma das causas que vem afetando o nosso planeta e é em decorrência do efeito estufa. E como podemos evitar isso? Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, entre os anos de 2010 e 2050, a emissão de gases de efeito estufa deve ser reduzida de 40% a 70%. Para isso, os países devem estabelecer metas de redução da emissão desses gases. Uma das possibilidades que já é realidade em alguns países é o uso de fontes alternativas de energias, renováveis e limpas, substituindo o uso de combustíveis fósseis. Além disso, ações cotidianas podem colaborar para conter o efeito estufa, por exemplo, reduzir a utilização de transportes em pequenos trajetos, optar pelo uso de bicicletas ou de transporte coletivo e usar produtos biodegradáveis e incentivar a coleta seletiva. São ações que muitas vezes pode ser considerado por alguns coisas pequenas, mas que são de extrema importância para um planeta melhor. E é o que vem muitos países cogitando que a população faça para evitar o aumento dos gases poluentes que causam o efeito estufa. E agora eu vou falar também um pouco sobre o fenômeno de ilha de calor. As ilhas de calor são um fenômeno climático urbano caracterizado pela ocorrência de maiores temperaturas nas cidades em relação aos seus arredores. Ou seja, é caracterizado pela ocorrência de maiores temperaturas nas cidades ao invés de na zona rural. A ilha de calor ocorre em função da concentração de materiais que absorvem mais calor e possuem baixa capacidade reflexiva, como asfalto e concreto, ou seja, na zona urbana. E o adesamento também de prédios que bloqueiam o fluxo de ar, da atividade antrópica e da escassez de vegetação. E o fenômeno de ilhas de calor piora a qualidade da vida nas cidades, devido à maior poluição do ar e a doenças associadas a elevadas temperaturas e a qualidade do ar e da água. Altera o microclima e pode prejudicar os ecossistemas aquáticos pela elevação da temperatura das águas. Entre soluções para esse fenômeno, podemos citar a adoção de materiais mais claros e permeáveis nas cidades, de telhados ecológicos ou reflexivos e a ampliação de áreas verdes. Assim, poderíamos evitar esse fenômeno e diminuindo um pouco a grande temperatura que muitas vezes a gente nota a diferença da zona rural para a zona urbana. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para dizer. Desculpe qualquer coisa, qualquer erro, mas foi de coração que eu fiz. Obrigado, tá? Boa noite a todos.